Olá, pessoal. Terça-feira, bem-vindos a mais um Open News. Bom, o conteúdo que eu vou trazer aqui essa semana, a gente está com o Open Banking, começou dia 1 de fevereiro aí, então a gente vai trazer um pouco o status aí, como é que foi essa primeira semana, digamos assim, de Open Banking, com alguns números para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela, vou deixar grande aqui para vocês. Então, esse primeiro, o que a gente quer trazer aqui, é sobre os diretórios dos participantes, né? Então, a gente tem essa API aqui, que ela lista todos os participantes do diretório. Então, com isso, a gente consegue ver aqui os servidores de autorização, como elas estão se registrando, quantos participantes tem. Então, a gente tem aqui o cadastro aí do Banrisul aqui, por exemplo, e daí a gente vai indo aqui para outros, né? Quais os escopos aí que ele está. Aqui também é o Banrisul, só que corretora, né? Então, a corretora de valores aí do Banrisul. Então, com isso, a gente consegue identificar, enfim, todos os participantes aí que se cadastraram, né? Estamos aqui, ó, no Bradesco agora. E daí, o que a gente tem aqui também, né? Toda a família aí de APIs. Então, onde estão os endpoints aqui do Bradesco? Então, ó, de produtos e serviços do produto Next, está aqui o endereço dessa API. Então, legal, o que a gente observa aqui, olhando todos esses serviços, né, validando aqui todos esses escopos? A primeira coisa é uma padronização aí no cadastro dessas APIs. Então, precisa ser padronizado ainda, definido junto lá com a autorregulação, junto com essas instituições financeiras, porque algumas terminam aqui, concluem com a barra no final, e daí se a gente dá uma pesquisada aqui em outros serviços, a gente já viu aqui um que passou que não tem a barra no final. Então, isso daí atrapalha realmente, quando principalmente a experiência do desenvolvedor e tudo mais, né? Ter a barra no final ou não ter a barra no final, assim, é uma questão importante. A gente precisa definir realmente aí qual que é o padrão em relação a isso, para não ter erros de chamada. O que acontece aí, por enquanto não está padronizado nisso, é que quem vai consumir esse serviço, a pessoa que precisa chamar essas APIs, ela precisa ou colocar essa barra no final ou não colocar. Tem também um caso aqui, deixa eu localizar aqui para mostrar para vocês, onde o cadastro dele, ele cadastrou assim, ó, além da V1, né, o próprio endpoint da API. Então, enfim, não só a matriz, assim, aquilo que seria o radial, assim, o começo de todo o URL, mas também o final da URL. Então, isso aqui está fora do padrão que a maioria cadastrou. Então, pela nossa análise, o que a gente entende aqui no final é que realmente assim o cadastro aqui nesse cenário ele não está adequado, precisa corrigir, né? Então, a maioria colocou até o canais /V1, e daí não tem o branch, electronic channels, isso daí ficaria para justamente o desenvolvedor pegar aquela documentação, agregar isso e fazer a chamada, né? Deixa eu pegar um outro ponto aqui, uma coisa bem importante, e daí eu vou até trocar aqui, né? O que a gente construiu em cima disso, né? Vou recarregar aqui a página. Justamente criamos aqui uma pagininha, né? Onde eu consigo monitorar, fazer todas as chamadas aí para as APIs. Deixa eu dar um zoom aqui, para ver se está chegando certo. E daí a gente consegue validar, enfim, se as chamadas estão retornando, se está retornando 200 aqui, sucesso nesse serviço. E daí a gente observa, vão assim, que algumas instituições retornam, por exemplo, um 404. Então, uma falha, né? Mesmo chamando esse endpoint no padrão correto, ele retorna um erro, um 404, serviço não encontrado, né? O recurso não encontrado. O que acontece? Provavelmente essa instituição, e tem outras, enfim, né? 200 e poucas vezes a gente encontra esse erro aqui dentro das listas, não tem esse serviço compartilhado, não tem essa exposição dessas APIs. Em alguns casos, enfim, desse banco em especial, personal, invoice, finance, talvez não tenha nem esse produto. Então, daí é uma questão também de padronização, se essas instituições devem expor
esse JSON, esse caminho em branco, mostrando que eles não têm esse produto, né? Então, não trazendo erro, ou se a falha, aí no caso 404, realmente está ok, enfim, não tem o produto, 404 é porque não vou expor esse endpoint e tudo mais. Olhando a documentação, enfim, do Open Banking, isso também não está bem claro. Então, acho que é um trabalho ainda de refinamento aí da primeira fase, onde a gente pode colocar. Alguns outros erros também a gente encontra. Então, não só 404, como um comum aqui também é o 422 aqui, que ele retorna em algumas instituições e tudo mais, ó, 46 das chamadas que a gente fez, retornou isso daí. Então, é legal, assim, trazer algumas métricas para vocês, alguns casos, para vocês sentirem, né, como é que está isso daí realmente, assim. Essas instituições vão melhorar, vão ter novas funcionalidades em cima disso ainda da fase 1. Então, é um mapa geral aí de como está. Eu acredito que a gente, daí nesses 2 pontos, né, que colocou, 3 pontos aí que eu coloquei. O primeiro é a barra no final, enfim, então padronizar sim, todos têm barra no final, ou não, nenhum tem barra no final. Talvez lá na interface de cadastro mesmo, uma validação já resolve, para facilitar a vida de todos os desenvolvedores. Depois, essa questão do cadastro, então tem algumas instituições que cadastraram até todos os endpoints finais, e a maioria só o radial, só o começo, que é o que faz mais sentido, então acredito que isso deve se manter, então só essas outras instituições aí ajustarem o cadastro dela. E esse terceiro ponto do 404, 422, que acredito também que deve ser mais padronizado aí. Então, gostaria que retornasse um 200 com o JSON, enfim, vazio lá com a estrutura, né, falando que não tem aquele serviço, e daí quando você vai criar algum serviço que lê todas as instituições, você não precisa tratar o 404, 500, enfim, você trata como erro mesmo, porque eu chamei, naquele momento não foi encontrado, não devolveu, enfim, faz mais sentido do que eu entender que um 404, aquela instituição não tem. Mas funciona, os dois funcionam aí, não teria problema nenhum. Uma outra coisa aqui para demonstrar para vocês é justamente a chamada, né? Então, estamos fazendo uma chamada aqui na API do Itaú, para justamente ver as questões aí das contas pessoais, e daí aqui a gente já consegue observar, né, os produtos dele. Então, assim, uma conta do tipo depósito, daí tem todo o array de taxas aqui dos produtos, né, e serviços. Então, a gente entra aqui em cheque visado e todas as faixas aí dessa exclusão de cadastro de emitentes de cheque sem fundo, e daí também as faixas, né, enfim, e os valores correspondentes e quais. Então, assim, já estão abertos os dados dessas instituições, né, são diversas, aí tem, se eu não me engano, eram 39 instituições já cadastradas lá, então a gente vê que o escopo do Open Banking está bem abrangente mesmo. Talvez até mais, né? Voltando ali na pagininha do status, deixa eu ver, são diversas instituições aí que a gente tem, né? Então, ó, rolando aqui, ó, são várias, eu acho que mais que 39 mesmo. A gente tem, ó, algumas não obrigatórias que já estão expondo e cadastrando isso, e é um número que vai crescendo aí todo dia, né? Fora assim, né, todas as instituições atreladas a um grande conglomerado também já estão expondo suas APIs. Então, realmente, isso deixa o número de participantes aí bem amplo, bem alto, assim. Ó, algumas aqui com 404 e tudo mais. Essa página aqui vocês podem acessar, né? Ela atualiza aí o status das APIs de tempos em tempos, então ela está ajudando a monitorar tudo isso. O que eu vou mostrar agora é uma questão de admin, né? De chamadas. Então, voltando àquele escopo onde a gente tem todos os participantes aí e tudo mais, a gente tem um processo de APIs administrativas que ela retorna as métricas, os chamados, né? Então, deixa eu pegar aqui essa métrica dessa instituição, vai ajudar a mostrar aqui o quão legal é o Open Banking trabalhando dentro desse escopo aberto, né? Então, essa instituição, ela tem esse endpoint aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Espera só um pouco para conseguir formar. E daí, quando eu pego aqui as métricas dela, a gente consegue ver quantas vezes ela foi chamar, ó,
o uptime dela, daí, na verdade, ela não está mostrando, mas assim, ó, o downtime, se ela tivesse parado aí um tempo, quantas vezes foi chamada essa API. Nesse exemplo aqui que eu estou chamando, ela está retornando aí tudo zerada. Vamos tentar pegar uma outra aqui que vai trazer informações aí para a gente. Vai ser mais rico aí. Devia ter ensaiado aqui antes para trazer métricas com valores aí. A gente vai fazer aqui na hora, daí a que a gente chama justamente não tem as informações, né? Vou pegar uma aqui, testar e já trazer aí para vocês. Vamos ver se essa aqui vai trazer os números certos de métricas. Vai carregando aí, tá chamando, vamos ver se carrega. E essa trouxe, sim. Então, beleza, ó. Ela tem aqui o uptime de cada endpoint, né? Então, nesse cenário aqui, o endpoint de ATMs, de branch, de channels, enfim, tá tudo 100% aqui nessa instituição. E quantas vezes foi invocadas, né? Então, no dia, ela foi chamada aí 297 vezes, sem autenticação. Então, todas as chamadas dessa primeira fase do Open Banking, elas não necessitam de autenticação, né? Então, qualquer empresa de tecnologia, aí, desenvolvedor, ou, enfim, outra instituição financeira, podem se aproveitar aí desses dados, que nem eu mostrei, dados de tarifas, de taxas e tudo mais, para criarem os seus serviços, para criarem as suas páginas, né? Então, aqui, a média de respostas, enfim, diversas informações estatísticas que você consegue aí das APIs. Voltando aqui, então, assim, o que eu quis trazer para vocês nessa primeira semana de Open Banking é um pouco do status, um pouco de como ele está, né? Então, sim, já começou, existem algumas melhorias aí, alguns ajustes que o ecossistema tem que fazer para a primeira fase, todo mundo vai trabalhar junto aí nesses ajustes, mas o mais legal de tudo, enfim, é que agora tudo está aberto, né? A gente tem como verificar os participantes do diretório, a gente tem como chamar essas APIs dessas instituições financeiras, a gente tem como validar os status delas, se elas estão respondendo, se elas não estão respondendo. Vale compartilhar também uma outra página aí com vocês, que é justamente aqui a página do Open Banking Brasil oficial, enfim. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Vocês estão vendo aí, ó, compartilhei aqui. Esse aqui é a página do diretório de participantes, é a página da autorregulação. Então, essa página é mantida pelo grupo da autorregulação. Eles colocam aqui cada fase do Open Banking, entregam isso aqui, vamos dizer, para uma visão do consumidor, do usuário final. Então, ele vai entender aqui nesse site o que é o Open Banking, segurança, privacidade, que o compartilhamento é gratuito, enfim. Uma visão bem do consumidor, notícias relevantes. Deixa eu ver se fala aqui em algum momento as lives, talvez aqui, ó, notícias e eventos. Eles estão fazendo bastante live, assim, bastante mais do que nenhuma, então, assim, estão fazendo eventos, já teve 2 participações aí bem legais, a primeira lá no começo do ano, para falar de como se cadastrava no diretório, para explicar tudo isso, então, quem perdeu vale consultar, e uma segunda aí que eles fizeram foi no dia da abertura do Open Banking, então lá no dia 1º de fevereiro também, e está programado outras, então também podem seguir eles aí, que eles estão promovendo tudo isso. E aqui a gente entra na área, enfim, que daí é onde a maioria que se interessa, enfim, que é o ambiente do desenvolvedor. Então, clicando lá, você vai justamente para a documentação aqui das APIs, onde tem todos os padrões, todas as chamadas, enfim, lá da API que eu chamei de métricas, né? Então, todo o escopo, o que ela deveria responder, e quais os endpoints, enfim, a URL, o uptime de cada um. Então, um pouco daquilo que eu mostrei para vocês, está aqui toda a especificação de tudo isso. E também como é que eu chego na lista de participantes, que você começou mostrando tudo isso. Tem aqui, ó, participantes do Open Bank, e aqui o link lá para aquela URL que eu estava, que é o JSON, onde tem todos os participantes do Open Bank. Então, você quer saber se sua instituição já está no Open Banking, se ela não está, como é que está isso daí? Pode ir por esse caminho, pode ir pelo site aqui mesmo, então, numa visão muito mais
amigável. Deixa eu voltar aqui, né? A gente tem aqui, ó, quem participa, e daí vai ter uma lista aqui com o nome das instituições financeiras, ou mesmo por aquela página de status, que daí eu demonstrei para vocês, um pouco mais técnica, digamos assim, não tão técnica, mas assim, que vai trazer aqui o nome da instituição e como está chamada aí de cada API, com sucessos, com falhas e tudo mais. Legal, pessoal. Era um pouco isso, assim, era isso, na verdade, não um pouco isso não, mas era isso para compartilhar com vocês. Achei importante trazer esses status. E daí a gente aguarda o comentário aí de vocês. O que mais vocês querem ver de novidades, o que vale de notícias, se essa pegada um pouco de mostrar o status do Open Banking aqui periodicamente para vocês é bacana. Não esquece de assinar aí o canal, acompanhar os outros vídeos. A gente tem o Open Talks aí já rolando esse ano, tem outras edições do Open News. Então, siga a gente, vai acompanhando, e a gente sempre vai publicando as novidades do Open Banking aqui nesse canal. Obrigado.